Zé Arigó, também conhecido como José Pedro de Freitas, nasceu em Congonhas, Minas Gerais, 18 de outubro de 1921, mais conhecido como Zé Arigó, ou simplesmente Arigó. Foi um dos célebres médiuns e dirigente do Centro Espírita Jesus Nazareno, em sua cidade natal, na época Congonhas do Campo, ganhando a fama nacional e internacional devido às extraordinárias cirurgias espirituais assistidas pelo espírito denominado Dr. Fritz. O simples Zé nasceu numa família de roceiros sitiantes numa fazenda distante, 6 quilômetros da cidade mineira Congonhas, famosa pela arte do mestre Aleijadinho, sendo um dos 8 filhos do casal Antônio Freitas Sobrinho e Maria André de Freitas. As escassas condições financeiras só lhes permitiram cursar até o 3º ano do ensino fundamental, forçando precocemente a se dedicar ao trabalho da roça. Tentando a sorte na cidade, investiu 2 anos como proprietário de um pequeno bar e dele se desfez para ingressar numa companhia de mineração, onde trabalharia por 6 anos. O apelido Arigó, dado ao sensitivo, significa roceiro simplório, puxador de enxada, geralmente analfabeto e ignorante. Ainda na infância, o pequeno Zé protagonizou o seu cotidiano episódios em que estranhos fatos, então incompreendidos e que mais tarde lhe seriam naturalmente explicados como intervenções espirituais. Em certo momento, já homem feito, casado e pai de família, os fenômenos se intensificaram e arrastaram para um despertar das atribuições excepcionais que lhe seriam confiadas, mediante seu planejamento reencarnatório. Ele começou a ter fortes dores de cabeça, visões e um forte facho de luz, seguidos de muitos pesadelos. Nos sonhos era recorrentemente uma voz gutural, num idioma que ele ignorava. Certa noite, teve um sonho bem mais nítido, em que estava numa sala de cirurgia, entre médicos e enfermeiras, usando trajes antigos, reunidos em torno de um paciente submetido a uma operação, sob a direção de um homem robusto e calvo, de quem reconheceu a voz estrangeira. Após repetidas noites, com os mesmos sonhos, aquele personagem central se apresentou ao Zé pelo nome de Dr. Adolfo Fritz, dizendo-se médico alemão, desencarnado durante a Guerra Mundial, sem completar sua obra na Terra. Arigó teria sido o seu escolhido para ser o médium que deveria completar a sua obra. Outros espíritos que também tinham sido médicos encarnados igualmente lhe ajudariam, e Arigó então deveria dedicar-se à tarefa de curar os enfermos e os aflitos. Tão impressionante quanto o resultado em si, muitas curas foram relatadas. É o modo de atuação de Dr. Fritz via o Zé Arigó. Além das receitas, ele atuava simplesmente com facas e canivetes para fazer pequenas incisões e extrair tumores e quistos dos pacientes, ali mesmo na sala onde outros enfermos aguardavam sua vez. À vista de qualquer um, numa velocidade desafiadora e um ar de simplicidade e segurança do que estava fazendo. Está apenas descascando uma fruta. E tudo isso sem anestesia ou cuidados, operava pessoas sem nenhum equipamento cirúrgico. Usava apenas uma faca enferrujada e aonde ele operava as pessoas. Nada de asepsia, em que o paciente nada mais sentia do que um contato externo. Portanto, eram tomados por uma espécie de prostração. Com o nome correndo o mundo afora, gente do restante da América Latina, dos Estados Unidos, Europa e até do Japão desembarcaram para se submeter ao doutor espiritual. Outros vieram para verificar o fenômeno. Esse caso dos norte-americanos Dr. Adrija Paulhait e Dr. Henry Belk, cientistas na área médica e interessados em paranormalidade, em que em 1963 foram a Congonhas, acompanhados de 2 intérpretes da Universidade do Rio de Janeiro, e um deles se ofereceu para filmar o atendimento. Criado no meio de católicos praticantes, Arigó cresceu trabalhando e rezando o rosário, sem muitas dúvidas ou preocupações teológicas. E mesmo já prestando atendimento espiritual com o médico do além, havia 5 anos, permaneceu alheio às questões religiosas e continuava se declarando como católico. Resolveu deixar a igreja de lado e se declarar espírita, carregando como lembrança do catolicismo um já gasto crucifixo, que ele conservava todo o tempo no bolso. Após essa ruptura, aproximou-se de um conterrâneo, estudioso do espiritismo, com ele se iniciou na doutrina codificada por Allan Kardec. Daí então surgiu no Centro Espírita Jesus Nazareno,
o primeiro de Congonhas, apoiado por este grupo. O médium passou a atender seus pacientes na sede da instituição. Além das pessoas pobres e anônimas que vinham buscar ajuda para curas espirituais, pesquisadores e curiosos em geral também vinham, e a fila crescia de gente em tudo quanto era lugar. Congonhas passou a ter linha de ônibus regular para São Paulo, Santiago e Chile, Buenos Aires e também na Argentina. E como não poderia ser diferente, celebridades e pessoas da alta sociedade igualmente marcavam presença em Congonhas em busca do tratamento com o Dr. Fritz, através do Arigó. Porém, todos, qualquer que fosse o status que a pessoa tivesse, eram tratados com equidade por Arigó, e sempre Arigó prestava seu serviço sem jamais cobrar nada. A fama veio acompanhada de sérios problemas. Além de enfrentar a perseguição do clero católico e de seus fiéis mais fanáticos, Arigó se viu em encontro com as autoridades da justiça. Em 1958, a Associação Médica de Minas Gerais o processou sobre a acusação de prática de curandeirismo. Condenado a 15 meses de prisão, Arigó foi preso, mas logo em seguida recebeu o indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que era declarado simpatizador da obra de Chico Xavier e do Espiritismo, conquanto se declarasse católico, e retornou ao seu emprego na agência pública, e ao executar o seu vocacionado mediúnico no Centro Espírita Jesus Nazareno. Um ano depois, o médium retribuiria o favor ao presidente, curando a sua filha, Márcia Kubitschek, de uma sofrida crise de cálculos renais. Então, só em 1964, ele vai responder novamente a um novo processo, pela mesma acusação e pelos mesmos autores da denúncia do julgamento anterior. Como a delegacia de Congonhas não dispõe de veículos para conduzir presos, Arigó foi para o Xadrez dirigindo seu jipe, acompanhado por 2 soldados da força pública e pelos irmãos e irmãs. Ele tinha 6 filhos. O jipe era seguido por numerosos automóveis, cujas buzinas soavam lugubremente, expressando a fé de alguns adeptos aos mistérios poderosos dos poderes do médium, os quais, para o seu infortúnio, não bastaram para comover a justiça. Em dias de visitação, verdadeira caravana se dirigia ao presídio para visitá-lo, alguns para lhe levar consolo, outros para buscar cura de suas doenças, e o Dr. Fritz não se ausentou. Sua mediunidade era notória demais para ser questionada, e os efeitos dela não exigiam muito estudo doutrinário para serem bem compreendidos. Dos confrades espíritas que em seu tempo mais prestigiaram a obra do médium, ele conheceu muitos e que o abraçaram sem censura, destacando José Herculano Pires, Jorge Risini, o próprio Valdo Vieira, quando ainda era espírita, Chico Xavier e o Divaldo Franco. Arigó foi visitado algumas vezes pelo próprio colega Chico Xavier. Numa dessas visitas, registra-se uma psicografia do médium vindo de Uberaba, atribuída ao espírito André Luiz, obtida em 23 de dezembro de 1952, numa sessão do Centro Espírita Jesus de Nazareno, onde Arigó estava operando seus pacientes. Além disso, Arigó fazia muitos trabalhos sociais, fora as incríveis curas que realizava com a sua mediunidade todos os dias, com milhares de pessoas. Ele não só curava todas, mas também entregava comida, roupa e mantimentos para aqueles que estavam na pobreza extrema. Arigó ajudou mais de 4 milhões de pessoas e curou todas elas. Arigó faleceu justamente de um acidente automobilístico. Poucos dias antes, tivera um sonho prevendo para breve a sua passagem para o plano espiritual. E no dia 11 de janeiro de 1971, ele esteve na clínica, como de costume, mas avisou aos seus pacientes que teria de ir a uma cidadezinha vizinha. Por volta do meio-dia, enquanto dirigia, teve um mal súbito, perdeu o controle e, passando a contramão, colidiu o veículo que vinha no sentido contrário. Na violência do choque, perdeu a vida por traumatismo craniano, ainda por completar os seus 50 anos de vida. Arigó foi um grande exemplo de um médium que lutou bravamente para cumprir a sua missão. Auxiliou todas as pessoas, sempre com gratidão, sempre com alegria, e conduzia seus trabalhos, por mais que tivesse as dificuldades, tanto familiares como as externas que surgiam. Arigó continuava sempre no seu caminho reto, auxiliando, nunca cobrou um centavo sequer de qualquer pessoa. Assim como o dilema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É necessário deixar o amor,
a paz e a esperança sempre tomando conta dos nossos corações. Muito obrigado a todos e também a obra biográfica do Arigó no filme O Predestinado. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.